Vamos para a nossa quarta e última aula. Quais são as atribuições desse Conselho de Direito, gente? É um órgão tão complexo, o que é que ele faz? Primeiro que já está claro na cabeça de todo mundo que ele delibera a política pública. Só tem um porém. Para ele deliberar essa política pública, ele precisa ter conhecimento da criança e do adolescente, do perfil, o perfil dos órgãos prestam atendimento. Então, o conselho ele não pode agir se ele não tiver um diagnóstico seguro, né? Ele só vai dar um passo, digamos assim, com segurança, se ele tiver um diagnóstico situacional, tanto desse perfil dessa criança, da sua municipalidade, como dos órgãos que prestam atendimento, né? Então, digamos que essa é a primeira atribuição dele, é ele demandar para os órgãos municipais que desenvolvam, que realizem, né, uma sistematização das informações e que gerem um diagnóstico seguro para que ele possa apontar a direção, né? Ele deve acompanhar e avaliar todas as ações no âmbito municipal, no âmbito estadual e nacional, tanto governamentais como não governamentais, que estão destinadas a prestar o atendimento da criança e do adolescente, né? Dessa política do atendimento. E dentro dessa questão do acompanhamento e avaliação do desempenho desses órgãos, ele deve apontar quais são as melhorias que se fazem necessárias, né? Por isso que ele é um órgão que ele controla e ele delibera, porque ele vai olhando, vai dizendo, isso está regular, isso está irregular, isso aqui você tem que arrumar e tal, ele vai deliberando, né? Ele vai promover de uma forma contínua, e isso aqui é colocado inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele precisa estar promovendo continuamente o debate dentro da sociedade, divulgando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até hoje ainda não conseguiu ser compreendido pela sociedade brasileira, né? Muita gente nunca pegou no livro para ler. Se você nunca pegou, leia, por favor, que é para depois você emitir uma opinião sobre a normativa, né? Sobre a legislação. Que as pessoas normalmente que dizem que o Estatuto só serve para isso, só serve para aquilo, tal, falam negativamente do estatuto, que deve ser colocado na latrina, alguma coisa assim, essas pessoas nunca abriram o livro para saber do que se trata, porque se elas abrissem, elas iam ver, iam defender também que toda criança e adolescente brasileira tem direito a todas as garantias, todos os direitos fundamentais que estão respaldados, né, tanto pelos protocolos internacionais que o Brasil assinou, como pela Carta Constitucional. A outra coisa é proceder com a gestão do recurso do fundo. Vocês sabem que tanto em nível nacional, como nos estados, como nos municípios, podem ser criados fundos dos direitos da criança e do adolescente. Esses fundos, eles devem funcionar, eles devem estar, digamos assim, o recurso que é oriundo para ter nesses fundos, eles são recursos mistos. Eles vêm tanto da questão da dedução do imposto de renda, tanto de pessoa física como jurídica, e de outras fontes, por exemplo, de multas que devem ser dadas em decorrência da violação dos direitos da criança e do adolescente, etc. Então, essa forma mista é que faz criar recurso nesse fundo. E esse fundo, ele deve ser gerido exclusivamente pelos conselhos. Então, a administração pública, ela não vai fazer interferência nas decisões do que deve ser feito com esse recurso. Quem deve ditar a forma como esse recurso vai ser utilizado são os conselhos de direito. E a administração pública é que vai fazer, digamos assim, o modus operandi, vai dizer como é que vai funcionar para que esse dinheiro possa ser repassado para o conjunto das ações que vão acontecer por quem foi deliberado pelo conselho, né? Para quem foi deliberado pelo conselho, digamos assim. A outra coisa é a organização das conferências dos direitos da criança e do adolescente. O que são as conferências? O próprio nome está dizendo. É conferir como se dá essa política. Então, os conselhos eles têm obrigatoriedade de organizar as conferências. A cada 3 anos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, eu sempre falo o nome inteiro por causa dos adolescentes. Pode ter adolescentes assistindo a aula e não ficar falando sigla é difícil. Então, o CONANDA, ele sempre fica convocando as conferências temáticas, né, a cada 3 anos. Mas isso não quer dizer que, localmente, o Conselho de Direito ele não aponte as suas conferências específicas. Ela não vai ser a conferência grande, que a gente chama, né, em nível nacional. Mas ela pode organizar microconferências para debater temáticas específicas sobre aquele assunto. Isso faz com que amadureça essas pautas, né, e que faça digamos assim, dê uma condição para que o Conselho tome melhor suas decisões, escutando a sociedade. Porque o que é uma conferência? Eu colocar para que a sociedade, e principalmente para crianças e adolescentes, como é que se encontra essa política, o que é que precisa se melhorar nessa política. Por isso que a gente começou as conferências aí com cerca de
10% até 30%, em algumas localidades 30% composto por adolescentes, no começo não tinha criança, né? E hoje a gente está chegando aqui, por exemplo, com mais de 50% só composta por adolescentes, né? Nada para nós sem nós. Repetindo a aula passada que eu dei, falando que hoje não tem mais. Então, as conferências são importantes porque também é esse lugar de fala da criança e do adolescente. A outra coisa é o acompanhamento e o monitoramento, desde a elaboração até a execução do orçamento criança e adolescente dentro dos municípios, Estado e União. O que é isso? É você convocar a administração pública para pensar de dentro desse orçamento grande quais são as rubricas que têm exclusividade voltada para a política da garantia de direito à criança e adolescente. Isso é chamado Orçamento Criança e Adolescente, OCA, né? E aí o Conselho ele tem o poder de deliberar sobre esse orçamento e de acompanhar a execução. Então, por exemplo, nas situações em que ocorra contingenciamento, ou seja, eu vou cortar o orçamento porque está curto, né, não tem dinheiro, depende desse corte, não pode chegar de toda e qualquer forma na política da criança e adolescente. E, inclusive, o Conselho deve estar zelando para que esse corte chegue por último na criança e adolescente. É o último lugar que deve chegar, né? Então, não é só acompanhar a elaboração, é acompanhar a execução, zelando para que não tenha esse corte, né? Em muitos locais a gente acompanha que no primeiro sufoco que a municipalidade passa, vou cortar a escolinha do futebol, vou cortar a quadra que era para ser, a escola que era para ser reformada, não sei o quê. Então, observar bastante isso. Ah, Mônica, vai dar muito trabalho, a gente não sabe. Chama os expertos. O pessoal sabe muito bem fazer uma leitura disso, traduzir o que significa essa peça orçamentária. Ninguém precisa ser um grande conhecedor disso, né? É só chamar os expertos que eles dizem para a gente como é que funciona. A outra coisa é a promoção constante do debate e o diálogo, né, sobre os avanços e desafios da política, para que os seminários, as reuniões deliberativas ampliadas, né, convocando outros seus pares, convocando outros conselhos, né, daí sair resoluções conjuntas, por exemplo, reunião do Conselho de Direito à Criança com o Conselho da Saúde, de relação à resolução e tal. Então, isso também é importante porque isso fortalece, né, e fortalece automaticamente as outras instâncias. As audiências públicas lá dentro do Legislativo são importantíssimas para dar a conhecer à sociedade o que esse Conselho está fazendo, né? E aí, no caso específico, exclusivamente dos conselhos municipais, cabe ainda, e aí eu vou só reforçar aqui, a questão do registro e o monitoramento dos programas, projetos que são executados no âmbito municipal pelas organizações governamentais e não governamentais. O Estatuto obriga que os conselhos municipais façam o registro e acompanhem como vem se dando o funcionamento desses órgãos que atendem política da criança e adolescente dentro da municipalidade. Então, isso é obrigatório, tem que fazer isso, né? Por último, e exclusivamente do Conselho de Direito, o processo de escolha do Conselho Tutelar, que aí você já conhece muito melhor do que eu, já sabe que ele vai acontecer a cada 4 anos, né? E que precisa de toda aquela trabalheira que vocês viram agora pela resolução 231 do CONANDA, que é a resolução última que resolve como é que deve se dar esse processo de escolha. Então, isso aqui é exclusividade à pauta do Conselho Municipal dos Direitos. Eu acho que é basicamente isso, falei do orçamento, falei dos fundos, não deixem de observar a resolução 137, né, que agora virou a 231, então isso é importante, tem que ficar de olho nisso. E é isso. Terminamos. Então, agora todo mundo está experto aí o que é Conselho de Direito, e aí quem tiver aí, digamos, competência, tiver gosto pela coisa, porque precisa ter, né, uma vocação, então vai lá e assume esse lugar é da sociedade civil e é também do governo, e a gente precisa tomar assento nesses espaços para que esses espaços possam estar fazendo a política do atendimento da dignidade para as nossas crianças e adolescentes, tá? Muito obrigada.